Amém. Graça e paz, irmãos. Jesus é o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. Por isso estamos o quê? Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Só Ele pode fazer isso, né? As outras alegrias vêm e voltam, assim, com um espaço de tempo muito curto. Mas a alegria do nosso Senhor é tremenda, constante, né? E nós não podemos fazer outra coisa a não ser nos render aos pés dEle e dar glória, louvores e adoração ao Senhor. A gente termina a primeira parte da reunião aqui com o Partir do Pão e vamos introduzir a segunda parte com a palavra. Os avisos estarão comigo e o nosso irmão Aurélio vai estar compartilhando, tá? Vamos ter um tempo de oração e permitir que o Senhor continue avançando no nosso meio, nos aperfeiçoando dia após dia e fazendo a vontade dEle. Amém? Querido Pai Celestial, bendizemos ao Teu santo nome, Senhor. Agradecemos a Ti pelas Suas misericórdias, de fato, elas são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, porque tudo o Senhor fez, toda a obra Tua, Senhor, todo o trabalho é Teu. Apenas precisamos descansar na Tua pessoa. E nós nesta manhã descansamos na Tua pessoa, queremos colocar esse tempo aqui da palavra diante de Ti, pedindo a Ti que o Senhor faça a Tua vontade aqui nesta manhã, Senhor. Cumpra o Teu propósito nesta manhã através da Tua palavra. Toma o nosso irmão Aurélio nas Tuas mãos. Amém. Seja com o falar do Teu servo. Também seja com cada um de nós que estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos dá um coração recipiente à Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Toma esse ambiente nas Tuas mãos e tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Declaramos a Tua vitória nesse ambiente. Declaramos a Tua vitória na vida do Teu povo. Declaramos a Tua vitória neste dia. Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Quando tem esses hinos, termina a reunião assim, eu me lembrei daquele hino de Cassiane, né? Imagine um lugar onde tudo é muito lindo, onde não haverá mais dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde todos nós vamos, né? Só que a gente aqui fica limitado, às vezes, pela vergonha, pela timidez, e acima de tudo pelo pecado, a acusação vem, então a gente não quer se soltar. Mas lá não vai ter nada disso. Aí, como o outro hino que a gente canta, né? Meu ser já não suporta mais e explode em adoração. Não vai faltar tempo para a gente estar adorando, louvando ao Senhor. Não vai haver pecado. Pecado que é a limitação para o verdadeiro louvor, né? Eu queria ler com os irmãos Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero ler só essa parte, não vou pegar ler os frutos do Espírito, quero falar das obras da carne. Essa introdução aqui fala que há uma luta dentro de nós, né? Essa luta constante entre a carne e o Espírito, um guerreando contra o outro. A gente quer fazer um acordo, o outro diz, não faça, né? É tipo aquele, não sei que os irmãos devem desenho animado, né? Que seja aquele anjinho de um lado e do outro, aí fica um, aí você fica naquela luta. Mas graças a Deus aqui o Espírito dá luz a quem devemos seguir, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei.
E ele cita várias obras da carne aqui, e eu quero falar sobre 3 aqui, que é o ciúme, a inveja, e uma não está citada aqui, que eu vou falar também, que é a cobiça, mas ela se encaixa aqui em coisas semelhantes a esta. O ciúme, a inveja e a cobiça são bem parecidos, tanto que se confunde. A gente diz que está com inveja de uma pessoa, a gente fala que está com ciúme, e a cobiça norteia aquilo ali tudo, né? Você cobiça uma coisa e dali nasce as outras situações. Versículo 19, né? As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. Quando a gente lê essas aqui, a gente diz assim, poxa, eu não me encaixo nisso aqui, né? Eu não pratico prostituição, não estou na impureza, lascívia, né? Ainda mais idolatria e feitiçaria. Mas quando a gente começa a passar aqui inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, eu vou até ausentar aqui bebendice e glutonaria. São coisas que muita gente pratica e nem sabe que pratica, né? O ciúme, a porfia. A porfia é aquela discussão que não leva a lugar nenhum. Um irmão tesa de um lado, outro irmão tesa do outro, e os dois, nenhum se dobra e não leva a ninguém nenhum. E isso, de vez em quando, acontece, né? Entre nós. Discórdia, não precisa nem dizer, né? Discórdia é o contrário da concórdia, né? Discórdia, quando a pessoa concorda, discórdia vem, eu não concordo com você, e aí, vai, né? Iras, dissensões e facções, que é um nome até bem popular no dia de hoje, né? Mas o ciúme, a inveja e a cobiça são coisas também bem peculiares no meio cristão. E o ciúme é algo danoso na vida cristã e na vida de qualquer ser humano, porque o ciúme, eu até anotei algumas coisas aqui, né? O ciúme é o medo exagerado de perder ou dividir aquilo que é seu. Você acha que aquela coisa, aquela pessoa é sua e você não quer dividir. Vamos colocar assim um exemplo. Você tem um irmão que tem comunhão, aquele irmão é bem achegado a ti, mas só que aquele irmão também tem outros irmãos que são achegados. Um belo dia você vê aquele irmão tendo comunhão com o outro e aí você não se conforma, porque você acha que aquele irmão é seu. Você acha que... E aquilo você morde de ciúme, né? E você muda seu comportamento a partir daquele dia com aquele irmão e com o irmão que está tendo comunhão com outro, porque o ciúme arde em seu coração. Então ele é danoso. O ciúme é egoísta e é uma coisa que não deve se haver entre nós. E você vê que ciúme é uma coisa que até nos lares tem, né? Às vezes um irmão tem ciúme do outro, a mãe tem ciúme do filho, às vezes a sogra, né? A sogra tem ciúme da nora. A sogra acha que a nora vai roubar o filho dela. E você vê que essas coisas tudo causam confusão. Então são coisas que na vida cristã, nós como cristãos não deve haver. Eu queria ler um exemplo que lá em Samuel, 1 Samuel 18, como o ciúme deixa a gente seguro, ou como se a nossa insegurança nos faz ser pessoa ciumenta. 1 Samuel 18, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Não havia ninguém para derrotar o filisteu, e Davi, aquele que ninguém esperava, baixinho, o menor lá da casa do pai dele, resolveu enfrentar aquele homem gigante. E por mais incrível que pareça, ele derrubou aquele gigante, não com a espada, não com a metralhadora, com o canhão, foi com a pedra. Para um ser humano derrubar uma pessoa enorme com a pedra, você vê que Deus estava ali.
não foi Davi, né? Bom, no dia de hoje a gente diria que seria um estilingue, um badog, naquela foi, né? Uma funda, ele jogou, bateu na testa do gigante e o gigante caiu. E aquele feito foi um feito tremendo, todo mundo, né? Acho, poxa, foi algo impressionante, ao ponto do rei Saul também ser cativado por aquele feito. 1 Samuel 18, a partir do verso 1. Isso aqui foi logo depois que Davi derrotou Golias. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amor com sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que o tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma. Despojou Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul enviava e o conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E era benquisto de todos e até do próprio servo de Saul. Agora, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilos e instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram ela a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Em algumas traduções fala assim: daquele dia em diante, o coração de Saul se encheu de ciúme. Outros falam: daquele dia em diante, se encheu de inveja e não via e queria matar Davi. Veja como o ciúme deixa a pessoa inseguro, ou como a pessoa insegura se torna uma pessoa ciumenta. Saul estava alegre com Davi, porque Davi foi um garoto prodígio. Matou um gigante ao ponto de chamar Davi para morar com ele, e aí Jonas, o filho de Saul, fica amigo de Davi. Saul coloca Davi para ser um comandante das suas tropas. Aí tudo bem. Mas é até engraçado, porque no retorno das batalhas, as mulheres estavam esperando, né, Davi voltar e Saul também. Aí elas começam a cantar, né? As mulheres se alegravam, versículo 7, as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu a seus milhares. Se parasse aí, estava tudo bem. Se a música parasse aí, estava tudo bem para Saul. Mas fala assim: porém Davi a seus 10 milhares. Imagine o susto de Saul, né? Vem com naquela pompa que o rei daquela época no cavalo, né? As mulheres: Saul feriu a seus milhares. Aí o ego lá em cima, né? Aí continua: porém Davi a seus 10 milhares. Acho que Saul caiu do cavalo. Saul dele falou assim: epa, essa letra dessa música não está errada, não é? Porque, né? Foi algo assim que ele não esperava, né? Até outro dia o rapaz cuidava lá das ovelhas, agora, né? Porque Saul achava que a honra era só para ele. Ele começou a ter ciúme de Davi porque ele não sabia dividir uma honra. Ele não ia perder o reino ali, mas aquilo mexeu com o seu coração, né? E ele achou: agora ele vai tomar meu reino, né? Agora ele vai tomar meu reino. E daquele dia em diante, Davi não via Saul com bons olhos. E assim é no nosso dia a dia, nessas situações de quando a gente sente ciúme.
de uma pessoa, de algo. Até a gente, às vezes, o ser humano é tão estranho, que ele sente ciúme até de objetos, assim, né? Você tem uma ferramenta em casa, você tem um martelo que foi seu pai, herdou de seu pai, que era carpinteiro. Aí você deixou lá na gavetinha guardada. Aí um dia a sua esposa está em casa, ela quer botar uma plantinha, ela pega o martelo. A inocente pegou sem saber. Quando ele chega, ele percebe que aquele martelo pegou, mas ela não sabe do amor que ele tem por aquele martelo. Aí, olha a confusão. Tinha tanto martelo, você pegou nesse que foi de meu pai, tal e tal, né? Mostra como ciúme, irmão. Estou falando essas coisas mínimas porque é o dia a dia. Eu não posso falar de coisa, é o dia a dia que rola nas nossas casas, assim. Ciúme por coisas, ciúme por irmãos. Marido e mulher. Quando a gente fala de ciúme, a gente lembra muito de marido e mulher, né? A gente casa e às vezes a gente pensa que a nossa esposa ou o nosso marido é propriedade nossa. E tenta ser dono mesmo, e aí você tabela as coisas que ela pode ou que ele pode fazer. E o ciúme te deixa inseguro, você fica desconfiado. O marido não pode conversar, passar na rua, falar com uma amiga ou vice-versa, que a insegurança bate, a pessoa fica preocupada. E são coisas, irmãos, se no mundo já não deve existir, na vida da igreja também não deve existir. Eu estava em casa pensando, assim, essas questões, como colocar para ficar mais prático para os irmãos na questão do ciúme. Aí a gente usa como muita imaginação. Imagine assim, um casal resolve ir para um shopping, um casal cristão. Resolve passear, foi dia dos namorados, sei lá, alguma coisa dessa, e foi no shopping. E aí o marido é aquele cidadão ciumento. Eu estou falando marido porque eu sei que as mulheres não têm ciúme, né? Só os homens, né? Eu não vou dizer que... Eu sei que as mulheres não têm ciúme. Né? Aí imagine, o marido vai no shopping, com sua esposa, no dia dos namorados, está tudo bem. Ele ainda não se revelou quem ele é. Aí vai palavra para cá, no shopping, e aí a esposa vê um colega que foi lá do primário, e depois de muito tempo, depois de anos, reconhece, os dois se vê, vai falar, né? Oi, fulano, oi, tudo bom? E o marido do lado, olhando, né? Aí até aí tudo bem. Aí às vezes precisa de um gatilho para o ciúme estourar. Aí o cidadão lá, o colega das antigas lá, fala, poxa, fulana, você não mudou nada. Meu irmão, quando não mudou nada, aí o olho do marido arregala. E ele não diz nada. Aí tudo bem, vai embora, ali morreu, nem isso acontece, é normal isso acontecer. Meu irmão, quando chegar em casa, tudo bem, quando chegar em casa, começa agora o interrogatório, né? Você conhece ele da onde? Que intimidade tem dizer que você não mudou nada? E aquilo causa o dano, causa insegurança de uma coisa simples. Entendeu? O ciúme, a gente canta no hino, né? O ciúme, ele é cruel. Então são coisas que a gente precisa vigiar. Entendeu? São coisas do dia a dia, não está longe de nós não. E às vezes está acontecendo, a gente não sabe. Qualquer raiz, irmão, né? A gente deve cortar. O ciúme, às vezes, ele se disfarça de cuidado e de amor. Não, eu estou brigando com você porque eu te amo. É cuidado, eu te amo. E quer dizer, que amor é esse? Né? Um amor que não confia, um amor que, ao contrário, desconfia, que se deixa inseguro. E só que para fragilizar essa ideia que o ciúme é uma forma de amor, 1 Coríntios 13, 4 diz o quê? O amor não arde em ciúme. Então ninguém venha com essa desculpa, que eu faço isso por amor, seja em um relacionamento, ou seja em uma questão de amizade.
né? O amor não arde em ciúme. O ciúme é corrosivo. O ciúme nos destrói. Primeiro a gente destrói também os outros, né? O ciúme cega. Ele cega, o ciúme cega as pessoas. Eu acho que em relação ao ciúme, poderíamos falar mais coisas, mas eu vou parar por aí para dar tempo de falar de outras coisas. Eu queria entrar na questão da cobiça, né? Só lembrando, como eu falei, ciúme é o medo exagerado de perder ou dividir aquilo que é seu. Ou poderia dizer também aquilo que você pensa que é só seu, né? Aquele amigo é só meu, aquela ideia é só minha. E não é. Na vida da igreja não acostumou isso. Nada é nosso. Nada é só meu, né? Assim, claro, né? Minha esposa é só minha, mas ela é irmã de todo mundo, de todos os irmãos. O problema é que a gente às vezes quer que nossa esposa seja nossa e só nossa. Até a irmandade a gente fica ali vigiando, eu quero que você tenha comunhão com aquele ou com aquele. Mais uma vez estou falando só irmãos, que eu sei que as irmãs não vão proibir, as irmãs são. Né? Amém. A cobiça, né? É algo também bem... A cobiça está ali colado com o ciúme, é parecido. Cobiça é quando a gente quer algo que não é... Algo que é do outro. A gente vê e acha que quer aquilo que é do outro. E a palavra... Vamos a Tiago 1. Tiago capítulo 1. A palavra... Talvez a cobiça seja a que mais está fácil de ser explicada aqui na Bíblia, porque tem um capítulo só para Éfeso que fala, né? Tiago 1, no versículo 3 em diante. Amém? Um momentinho só. Não é 3, não, versículo 13, irmãos. Versículo 13. Vamos ler do 12 só para pegar o contexto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não pode haver nem variação, nem sombra de mudança. A Bíblia diz aqui o quê? Que nós somos tentados por nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e seduz. Há todo um processo, né? Ela nos atrai e seduz. Aí fala, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera uma morte, né? É todo um relacionamento, né? Se a cobiça vem, nos atrai e nos seduz, né? Ela nos envolve e a gente não vigia e vai junto com ela. Então, aí diz que depois de ela te seduz, é como um ato mesmo, né?
e faz você conceber, né? E logo depois você dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. É assim que acontecem as coisas. Você vê primeiro, você é seduzido, você não vigia, e aí, pá, cai no pecado. E aí daí já era, gerou a morte. Aí você vê irmãos cambaleando, irmãs, porque cobiçou, em qualquer área, né? Geralmente ele leva muito a cobiça à questão sexual, mas a cobiça ela expande para várias áreas. E acho que um texto bom e conhecido que, em relação à cobiça, está em 2 Samuel, capítulo 11. Lá, os irmãos sabem a história de Davi, né? Com Betseba. Amém? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon. Sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Quer dizer, já começou a seduzir a Davi ali. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros e trouxeram ela. E ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui é uma sucessão de erros aqui que está acontecendo. Não quero nem entrar na vida de Davi, mas quero trazer mais a questão da cobiça, né? Explicar a questão da cobiça. Davi não era para estar ali. Estava em guerra. Um rei não era para estar lá no terraço. Enquanto os valentes estão lá na guerra, o rei não era para estar lá. Betseba estava tomando um banho na casa dela, e da onde Davi estava, lá do terraço, devia ser o palácio, devia ser o lugar mais alto da cidade, a casa mais alta, né? Provavelmente. Ele viu Betseba. E essa Betseba era mulher de Urias, que estava lá na guerra lutando, né? A atitude de Davi devia ser o quê? Ali, poxa, vou descer daqui, eu vou, né? Uma linguagem, vou sair daqui. Mas ele ficou lá. Ele era rei, outra também, ele era rei. Ele podia dizer assim, aí, manda alguém, vá lá naquela casa, manda aquela mulher entrar. Mas não, ele começou a perguntar quem é, né? E aí, é mulher de Urias. Mais um motivo para ele ali parar. Mas como a cobiça já estava seduzindo ele, já havia, né? E ele, na autoridade de rei, mandou chamar Betseba. Betseba não tinha o que fazer. O rei chamou, naquela época não era agora, não era como hoje. O rei chamou, ela veio. Pronto. E naquela época, hoje em dia está essa questão de, como que chama? Machismo, feminismo. Naquela época era a cultura mesmo, né? A cultura, as mulheres, né? Não tinham o que ela fazer do que ceder a Davi. Pronto. Só que Davi não esperava que ela ia engravidar, né? A cobiça deu luz ao pecado, e um pecado, uma vez consumado, gerou morte. E a gente vai ver aqui que gerou não só a morte no sentido da situação, mas literalmente gerou morte. Porque depois que Davi engravidou a Betseba, ele deve ter botado a mão na cabeça, e agora o que é que eu faço? Então, qual foi a estratégia dele? Eu não vou ler para não perder muito tempo. Ele mandou chamar Urias da guerra,
para Urias se deitar com sua esposa, porque se ele se deitasse com a esposa, para todo efeito, a gravidez seria, né, de Urias. Davi ia se safar, né? Mas só que ele aí, literalmente, se deu mal, assim, porque, ao contrário de Davi, Urias era um homem honrado, naquele momento, né? Davi não olhou para o Senhor, ele não viu que ele era um servo de Deus, ele não viu que ele estava cometendo adultério com uma mulher casada. Ele foi seduzido, irmão, pela formosura de Betseba. E aí que está a gente, né? E principalmente para nós, até homens mesmo, né? Às vezes a gente se deixa seduzir pelo canto, né? O canto da sereia, né? A gente vai, quando pensa que não, pronto, morre afogado, né? Então a cobiça, ela não vem de vez, não, irmão. Ela te seduz. A cobiça te seduz. Isso aconteceu com Davi. Só que Urias falou assim: eu não vou porque eu não vou. Como é que eu vou deitar com minha esposa enquanto meus companheiros estão morrendo na guerra? Davi tentou de tudo, irmão, até embebedar Urias, para ver que Urias bêbado ia para casa, mas Urias não foi. Homem honrado. E agora o que é que eu faço? A cobiça deu luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gerou morte. Aí a solução de Davi qual foi? Eu vou matar esse homem. É o jeito, né? Não tem, ele não vai para casa. Quer dizer, um abismo chamando outro abismo. Foi uma coisa simples, só estava lá na laje, ele não quer esperar. Só estava lá na laje, viu lá, né? Mas olha o desencadear da coisa. Onde foi parar? Pronto. Ele bota Urias lá na frente de combate. E Urias é morto. Engraçado que ele pede para Joabe. Joabe é um dos personagens. Ele é malvado, ele é sanguinário, mas é um dos personagens que eu mais gosto do Antigo Testamento, porque ele era fiel, né? Ele era aquele comandante fiel. Todo mundo ele era fiel. E dá a entender aqui que Joabe mesmo não entendeu assim. Rapaz, se eu for, ele vai morrer. Mas Davi faz o que ele faz. E no final, assim, no versículo 25, 11 e 25, para resumir, disse, eu estou resumindo, mas para os irmãos pegar só o final, né? Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora um como devora outro. Intensifica a tua luta e peleja contra a cidade e a derrota. Anima-se, Joabe. Como na linguagem de hoje, Davi que já, rapaz, aconteceu, ele podia morrer mesmo, né? Na linguagem de hoje, tirou Joabe de tema, mas Joabe, eu não vou falar sobre Joabe não, mas Joabe é um personagem interessante, ele sempre percebe, né, lá na questão do censo também. Joabe, ele é sagaz, ele diz, não, ele era justo também. Então, a cobiça, o que foi que aconteceu? Ela foi concebida e deu luz ao pecado, literalmente, porque não só Urias morre, e aí logo depois que Urias morre, ele casa com Betseba, porque ele não podia casar antes, porque ele seria um homem adúltero. E agora ele casando com Betseba, eu acho que ninguém estava sabendo, dava a entender até que Davi está sendo benevolente, né? Com uma viúva. Naquela época, o homem podia ter várias mulheres. O pai de Davi, o pai? Salomão, né? O filho de Davi, que diga. Teve 1000, né? E se a gente for contar as esposas aqui, Davi também teve várias esposas. Então o que aconteceu? Para tentar encobrir assim, acho que até por uma questão de consciência assim dele, ele pega a casa com Betseba e parece que está tudo bem. Mas logo depois, eu não vou ler, Natan, que o profeta
mexe com a consciência dele e ele percebe a falha que ele teve. E a gente vai ver mais essa questão do arrependimento dele lá no Salmo 51, né? Mas a morte não terminou aí. O filho que foi gerado também morreu. O Senhor não ia permitir que aquela criança, fruto de um adultério, fosse herdeiro do reino. E aquela criança morre. Então, voltando lá, Tiago, né? A cobiça seduziu, foi levado por ela consumou e deu luz ao pecado, né? Então, para o nosso dia a dia, que a gente possa ter essa mesma vigilância. Aquilo que parece simples, né? Lá na frente pode se encadear em uma situação séria. Uma questão de uma cobiça mínima, assim, uma coisa mínima, né? Você é uma doença, né? Cleptomania. Mas às vezes a gente, não é que cleptomania, mania é a pessoa que é rica, tem tudo, mas se ela vê ela pega, é uma doença, né? É um cleptomaníaco, né? A pessoa é rica, tem tudo, mas vai no restaurante, pega aquele pratinho lá e bota na bolsa. Tem pessoas que têm essa doença. Mas, não estou falando de cleptomaníaco não, mas às vezes a nossa cobiça é assim, a gente vê algo de alguém não está ao nosso alcance e o diabo ele é sujo, ele engana. Um dia você pode chegar lá e você é uma pessoa de bem, ó, e furtar. Depois que você vai, pô, que besteira que eu fiz. Em relação a ter outras coisas, né? Em relação, nessa área, principalmente aqui, de relacionamento, né? Eu acho que não existe um adúltero ou uma adúltera que depois, se está bem, aquilo vai ficar na mente dela a vida toda. Porque vai ficar a marca. Ainda que as pessoas até perdoem, mas um dia você vai olhar, quando você vai ver aquela pessoa, você vai lembrar. Entendeu? Fora quando não tem uma situação dessa que gera uma criança. Então são exemplos, irmão, na Bíblia que não está tão distante de nós. São exemplos do dia a dia. Eu quero sempre colocar assim do dia a dia, para não parecer que foi lá com Davi, é uma coisa distante. É uma coisa de dia a dia. A cobiça é latente, a cobiça está aí. Nossos olhos estão palpitando para um lado e para o outro, para uma coisa ou para outra. Eu ia passar para a inveja, que seria maior, mas não vai dar tempo de falar. Já são 10 para as 12. 10 para as 10. Entendeu? Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia, são coisas que não estão distantes. O ciúme, a cobiça, a inveja, eles são parecidos, não são os mesmos. Às vezes um se mistura com o outro, às vezes você, de tanto ciumento que você dá luz à inveja. Eu não vou compartilhar sobre inveja agora, porque não vai dar tempo e vai ser bem prolongado. Mas eu anotei aqui inveja, né? Inveja é quando você quer algo que o outro tem e não quer que o outro tenha. Você não se sente só satisfeito de tomar aquilo que é do outro, você não quer que o outro tenha. Seja uma coisa, um valor, seja uma posição, né? Você está em uma empresa e aí você trabalha muito tempo, outro colega também trabalha muito tempo e aquele colega é promovido. Aquilo corta o seu coração. A inveja é assim, ele corta, ele não se alegra com a alegria do outro. Então, o que a inveja faz? Você fica ali querendo aquela posição e você não só satisfaz em tomar aquela posição, eu vou destruir também, ele nunca mais vai chegar naquela posição. A inveja faz isso. Ao contrário, o ciúme não quer dividir, a inveja ele não só quer dividir, mas também ela quer destruir. A cobiça é a mesma coisa, a cobiça quer dos outros, mas ela quer, no caso de Davi aqui mesmo, ele quis a mulher Betseba, mas ele queria que ela voltasse para o marido, ele só usou Betseba, só matou por outra questão. Mas a inveja mesmo,
ele ia ver Betseba, ele ia pensar logo, pô, matar se aquela mulher não pode ser minha, não vai ser de ninguém. A inveja funciona assim. E também eu escrevi uma coisa assim, o invejoso, em vez de se alegrar com o que tem, fica triste com o que o outro tem. Ao contrário que a Bíblia fala sobre nós, né? Alegrai-vos com o que se alegram e chorai com os que choram. O invejoso não. Ele chora com o que fica alegre. Ele não aguenta ver a alegria dos outros. O invejoso é algo... A inveja, irmão, é algo desde o princípio. Por isso que eu digo que vai demorar. A inveja vem desde lá do príncipe das trevas. A inveja vem lá dos príncipes das trevas. Ela começou no coração do arcanjo lá e passou para todos pelo pecado. Como eu falei, não vou terminar por aqui, porque não vai dar tempo a tomar, entendeu? Mas que possamos vigiar. Aí, se Deus quiser, a semana que vem eu falo sobre a inveja. E quem também possa ver o seguinte, que a inveja, irmão, a gente precisa acabar com esse ritualismo. Inveja, quando era do mundo, o que a gente fazia com a inveja? Botava, como que chama? Figa, como é aquele negócio assim, né? Figa, arruda na orelha, não sei o que lá, essas coisas tudo, né? Essas crendices. A inveja não é assim. A semana que vem que vai ver, não se destrói assim não. E também, eu estou falando isso porque às vezes, na vida cristã nos dias de hoje, estão trazendo isso, quebra de maldição, não sei o que, são crendices. Inveja só adiantando, inveja só se quebra com cruz, perdão e amor. Tanto daquele que é o alvo da inveja como o invejoso. A inveja só se quebra assim, não é com rituais, tradição. Amém, eu vou parar por aqui. Se Deus quiser, a semana que vem a gente fala um pouco. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Eu tentei falar da maneira mais simples possível, para que os irmãos possam entender, porque é uma coisa do dia a dia, e o dia a dia a gente às vezes erra nas coisas, porque as coisas são simples, a gente acha que não é nada demais, entendeu? Amém. E tem alguém aqui também que essa manhã que não conhece ao Senhor? Diz que não, né? Só tem santo aqui. Não aproveitava e lançava a rede. Mas amém, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Senhor, eu espero que essas palavras possam ser entendidas pelos irmãos. E vá fazer um bom proveito em nossos corações, que de fato possamos ser pessoas vigilantes, Senhor. Guardando nossos corações de nós mesmos, do ciúme, da inveja, da cobiça e de coisas semelhantes, Senhor, que fazem guerra na nossa alma, que nos confrontam a cada dia. Muito obrigado também pelo partir do pão, pelos hinos que é de adoração ao nosso Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é soberano, né? E o agir do Senhor é tremendo. E muito rico o assunto. Que nós possamos meditar no que foi compartilhado, que se o Senhor permitir, na próxima semana terá continuidade. Mas eu queria lembrar os irmãos, né, tudo isso que Aurélio comentou, mas eu queria novamente ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, para também trazer à memória nossa, né, aquilo que é o propósito de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, né? Eu ia parar por aqui. E interessante que
A gente fala muito da questão da alma, né? A alma, o irmão é almático, a alma... E a gente vai dando um monte de desculpa. Mas assim, irmão, só tem um caminho para a salvação da alma, que é o caminho da cruz. Não existe outro. A gente pode até inventar atalhos, né? Pode inventar e vai inventando, mas só tem um caminho, a cruz, né? Então, que o Senhor nos ajude, que possamos a cada dia perceber de fato o propósito de Deus na vida de cada um de nós, tá?